Quantos estão felizes porque estão debaixo de uma nova aliança? Queridos, nós precisamos a cada dia compreender e entender essa verdade, porque essa nova aliança fala de superiores promessas. Ela não fala de superiores obrigações, ela fala de superiores promessas, porque é baseada numa segurança. Sabe, queridos, o nosso viver em Cristo depende muito de como que nós vivemos seguramente nele. Quando você vive uma vida em Deus com incertezas, e incertezas fala de falta de fundamento. Sabe quando essa plataforma aqui era sobre pallets, a gente andava meio que incerto aqui, né? Não sabia se estava seguro ou não. Poderia uma hora desabar. Mas o fato de ter sido construído em alvenaria, em cimento, já dá uma construção mais firme e sólida para que a gente possa andar, pular seguramente. Entenda que todas as verdades de Deus, tudo aquilo que nós ministramos, ela tem esse propósito de fundamentar a sua vida. Por quê? É fundamentada que você vai andar em fé. A fé é o firme fundamento. Quanto mais fundamento você tem, uma construção sólida, doutrinária, bíblica, da graça, não de algo que você, eu estou na graça, mas você não sabe explicar qual a esperança que você tem de estar nessa graça. Por que você confia nisso? Isso vai depender muito também de uma construção, de um desejo seu de se aprofundar cada dia mais na palavra. Amém? E aqui nós prezamos essa verdade de expor a palavra, para que durante a semana você tenha esse desejo de compreender mais, buscar mais, ler mais. Não vivendo só daquilo que é ministrado no domingo, mas aquilo que o Espírito Santo vai também ministrar ao seu coração na segunda, vai ministrar ao seu coração na terça, porque nós vivemos por fé. Eu não vivo por fé só no domingo, eu vivo por fé na segunda, eu vivo por fé na terça, eu vivo por fé na quarta, na quinta. E isso depende de um desejo seu de se edificar cada dia mais na fé, seja meditando na palavra, orando, tendo comunhão com o Espírito Santo, orando em outras línguas, tendo relacionamento com Deus. E isso vai tornar a sua base sólida para que você não seja removido desse lugar com ventos que vêm contra a sua vida. Efésios capítulo 4 fala que nós, como igreja, nosso ministério deve ser para formar pessoas que não sejam levados por ventos de doutrina. Uma coisa está falando na internet, outra coisa está falando aqui, de repente outra coisa está falando acolá, e sempre tem algo que vai divergindo. Parece que é a mesma coisa, que é a mesma salada, mas não é. E às vezes, quando nós não sabemos discernir nova e velha aliança, nós misturamos. E a mistura é perigosa. Deus quer que você tenha certeza que você está bebendo água limpa, está debaixo de uma verdade. Hoje nós vamos discorrer em cima de um texto que é muito falado e é propício para o dia de hoje. Nós sabemos que está acontecendo um movimento legítimo da nação brasileira, né? E nessa caminhada, como protesto a toda a corrupção, a tudo aquilo que tem sido, de uma maneira corrupta, roubado os direitos dos brasileiros, enfim, tudo isso que nós já sabemos em termos políticos, o que está acontecendo. Mas até que ponto nós podemos usar alguns versículos bíblicos para pautar esses movimentos que são legítimos?
que tem uma intenção legal, porque nós estamos numa democracia, em termos de cidadãos brasileiros. Amém? Mas nós sabemos que nós vivemos uma teocracia em termos de cidadãos dos céus, em que nós sabemos que nós temos um mediador, que é Jesus. Paulo, ele fala para nós fazermos intercessão pelos governantes, para nós intercedermos, orarmos, para que a gente venha ter paz, porque nós estamos numa posição que é muito superior a uma condição natural, em que nossa oração, ela tem poder para mudar as circunstâncias. Amém? Quantos conhecem aquela oração que está em 2 Crônicas 7,14? Vamos colocar para a gente ler, e nós vamos estudar um pouco mais sobre essa oração que é muito pouco entendida no meio do povo de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebam algo interessante. Quando nós falamos de segurança em Deus, se a segurança está naquilo que você faz, você nunca vai ter segurança para viver uma fé sólida, incondicional. Amém? Por exemplo, se você sabe que o amor de Deus por você, ele é condicional, você nunca pode viver e expressar de fato uma realidade que está em Deus. Se você entende que você é amado, independente se você cai ou não, isso promove uma segurança para você, e essa segurança vai fazer com que você não caia. Essa segurança vai fazer com que você ande seguro. Quantos já andaram no meio-fio? Tenho certeza que todo mundo já fez isso. No meio-fio, aí começa a andar no meio-fio assim, e você não está nem preocupado, né? Às vezes você vai, você pisa, mas se tiver uma poça em volta, você está andando no meio-fio, aí você acaba pisando naquela poça. Já aconteceu com vocês isso? Entenda? Porque existe um perigo ali. Será que eu vou andar e não vou pisar? E você fica com dúvida. Mas quando você está andando, sem preocupação, se você pisar fora, vai ter uma consequência muito maior. Assim é na nossa vida cristã, quando você sabe que a sua salvação, ela está segura em Cristo. Quando você sabe que a sua união com Cristo é irreversível, ela é imutável. Quando você sabe que aquilo que você é em Cristo não pode ser mudado, porque você nasceu de novo. Quando você entende que antes de você nascer de novo, por mais que você fizesse coisas boas, isso não mudava a sua natureza, porque tinha a ver com o primeiro Adão. O primeiro Adão que pecou, ele gerou uma descendência de pecadores, é uma questão de natureza. Nós não éramos pecadores, porque nós pecávamos. Nós éramos pecadores porque nascemos de Adão, que estava em queda, que caiu, que estava em pecado. Amém. Está Romanos capítulo 5. Da mesma forma que aquilo que nós fizéssemos não mudaria a condição da nossa natureza, nós precisaríamos de um outro Adão que promovesse agora uma nova natureza, para que nessa nova natureza também
tudo que nós fizéssemos não pudesse mudar essa condição. E é o que Cristo fez. Ele assumiu nossa condição de pecado. Ele foi feito pecado no nosso lugar, para nos fazer justiça de Deus. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Então a segurança não está naquilo que você faz, mas naquilo que Deus fez. Deus o fez pecado por nós, para que nós, que cremos em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mais uma vez, que isso é muito poderoso. Eu sou a justiça. 3 para ressuscitar. Amém, Jesus. Queridos, essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho é sobre isso. E aqui, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14, nós vemos um contexto que é claramente debaixo da realidade da velha aliança. Da antiga aliança, ou a aliança da lei. Porque a aliança da lei, a segurança dessa aliança dependia da sua performance e da sua obediência. Dependia da sua condição de honrar a Deus com todos os mandamentos. Amém? Todos sabem disso, né? Deuteronômio 28. Se você observar os meus mandamentos e atentar para todos os estatutos, então você vai ser abençoado. Existia uma condição. Da mesma forma, se você pecasse, errasse, haveria também uma condição de maldição. Essa é a aliança da lei. Essa é a verdade. Mas o contexto de 2 Crônicas 7,14 nasce de um contexto em que Davi, ele tem aquele desejo de ver Deus habitando, entre aspas, num lugar bonito, espaçoso, num templo em que honre a Deus e glorifique a Ele. E Deus achou legítimo essa intenção de Davi, esse desejo de Davi. Mas Deus falou: Davi, você não vai poder fazer isso, mesmo porque a sua mão tem muito sangue. Você foi um homem sanguinário. Você guerreou muito. Muita gente morreu nas suas mãos. Mas o seu filho vai fazer. E Salomão foi aquele que concluiu, ou iniciou e concluiu o projeto que estava no coração do pai. E terminou aquele templo. E quando aquele momento em que o templo é construído, surge depois essa oração de 2 Crônicas 7,14. Amém? Então, existia um clamor, a gente vê nesse contexto, que é um clamor: Senhor, me ouve. Quando nós fizermos oração nesse lugar, ouve a nossa oração, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ouve. Por favor, me escute. Atenta para nós. Inclina os seus ouvidos para nós. Esse é o contexto de 2 Crônicas capítulo 7, 14. E no capítulo 6, versículo 18, versículo 21 até o 21, nós vemos mais um contexto. Eu gosto de trazer o contexto para vocês entenderem, porque eu posso tirar de um texto fora do contexto, isso acaba virando um pretexto para formar a minha opinião. Por isso nós precisamos ser estudiosos da Bíblia. Amém? O que diz aqui no versículo 18 a 21? Aqui já Salomão orando: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter,
quanto menos esta casa que eu edifiquei. É como se Salomão soubesse assim: Senhor, eu sei que vai ser um lugar mais de visitação do que de habitação. Nenhum espaço pode te conter. Nada pode conter a tua presença. Aí ele fala assim: olha, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, porque este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Olha, o clamor que é totalmente bíblico, legítimo para aquela estação, para aquele momento da velha aliança, em que haveria um templo para o povo se reunir, para adorar a Deus, para buscar a Deus, porque não havia ainda um sacrifício perfeito, não havia ainda um templo feito pelas mãos de Deus. Por isso Jesus falou: olha, eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias. Porque ele não estava falando de um templo físico. Ele estava falando sobre nós. Amém? Ele estava falando sobre eu e você. A obra de Deus não é o que nós fazemos, mas é o que Ele faz. É o que Ele realiza através de nós. A graça tem a ver sempre com Deus realizando, Deus fazendo. E você pode dizer: mas pastor, você que está falando aí. Mas eu creio que não sou eu. Amém? Eu preciso descansar, que é Cristo em mim quem fala. Assim como Cristo não é aquele que realizava as obras, mas o Pai que estava nele quem falava. Quando você pensa assim, você arranca os limites daquilo que você precisa fazer. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar. Porque você está olhando para quem? Para você mesmo. Mas quando você olha para Ele, os limites se acabam. Porque tudo é possível ao que crê. E tudo você pode naquele que te fortalece. Deus quer arrancar da nossa mentalidade os limites que foram criados. E a lei foi dada para mostrar o quanto o homem é limitado e dependente de Deus. E foi dado justamente a um povo que se achava, um povo que era orgulhoso, um povo de coração duro, achava que eles deveriam ser abençoados por causa da bondade deles, e não por causa da fidelidade de Deus. E Deus deu a lei a este povo, mas essa lei, ela é santa, justa e boa. Nós aqui não amaldiçoamos a lei, nós não declaramos que a lei é errada, mas ela foi dada para um tempo, para que o povo atentasse a necessidade de um Salvador. A lei serviu de aio, serviu de amparo para te levar e te colocar na mão de um Salvador. Amém? Você pode dizer: eu estou na mão de um Salvador? Amém. E Deus responde essa oração de Salomão, do versículo 1 a 3 do capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, aconteceu algo. Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios,
e a glória do Senhor encheu a casa. Nós não podemos negar que na velha aliança não teve glória de Deus manifesta. Porém, a glória da velha aliança era uma glória transitória. Ela não era permanente. Deus é Deus de coisas permanentes. Entenda, tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Quando você se encontra na palavra, você vai descobrir o quanto você é um ser eterno. Porque você foi gerado pela palavra, daquilo que Deus disse. Tudo que Deus faz dura para sempre. Por isso que a graça é tão importante. Por que a lei foi para um tempo? Porque a lei dependia do homem fazer e realizar. Tudo que depende do homem fazer e realizar é só para um tempo. Mas quando é Deus fazendo, é para toda a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E Deus continua a responder. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Entenda, queridos, que Deus nunca deixou de ser misericordioso, Ele nunca deixou de ser bom. A questão era o regime da lei imposta, era o tratado, era a aliança, era a forma de Deus lidar com o povo naquele momento. Amém? Mas vamos lá, seguindo. No versículo 11 a 16, lembrando que de 11 a 16 está incluído 14, que nós vamos falar. Eu estou trazendo todo o contexto para vocês. Diz assim no versículo 11: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, então haveria um contexto de juízo, um contexto de maldição, que só poderia ser revertido se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso traz segurança para um crente em Cristo? Porque de que forma eu estou realmente me humilhando? Derramando lágrimas? Com remorso? Assim como Judas fez, como Pedro fez? Qual é a forma correta? Qual é a forma correta de me humilhar? De joelho, fazendo jejum, clamando por misericórdia? E aí a gente vai abrir um outro contexto, que é uma fala muito comum. Se você não se arrepender... Então, quando vem a palavra C não está ela não se encaixa na nova aliança. Porque a nova aliança fala de uma obra consumada, de algo terminado. O C é condicional. A obra da nova aliança é Cristo fez.
Ele estabeleceu. Quem está em Cristo é. Isso é certeza. Você precisa de certeza para viver em Cristo. Você precisa de uma convicção para saber que você não é aquilo que você sente. Você não é aquilo que você pensa. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. E quando você é movido por isso, você consegue vencer as guerras que você passa interiormente com você mesmo. Quantos que passam guerras? Que o diabo vem soprar, você é um derrotado, você é um pecador, você, olha, vive caindo nisso, você está sempre falhando naquilo. Essas guerras vêm como jogos emocionais para nos mover como peça de xadrez de uma parte para outra. Mas você, queridos, não foi para ser movido pelas circunstâncias, mas você foi chamado para ser guiado pelo Espírito. O mesmo Espírito que testifica que você é filho de Deus. Quantos têm o Espírito Santo com ele? Amém. Amém? O Espírito Santo ele não veio para fazer uma visita na sua casa. Ele veio para fazer a habitação permanente com você. A palavra diz isso. Não é da minha cabeça. Eu não falo isso de mim. Eu sei que a nossa carne procura vários argumentos para tentar retirar essa verdade. Mas a verdade é que Ele veio para habitar permanentemente com você. Se tem algo que é muito difícil, é você estar num lugar que, se você falhar, você não é bem-vindo. Mas se você acertar, você é bem-vindo. Vocês estão me entendendo? Isso não traz segurança. O que traz segurança para nós é a certeza de que você falhando ou acertando, a permanência é garantida. Vocês estão me entendendo? Isso é graça. É isso que vai acontecer no ambiente familiar. O filho, quando ele erra, ele não vai deixar de ser filho. Amém? Você não vai morar mais aqui, mas eu sou filho. Entende? Lógico que nós estamos falando de um contexto, mas olha só, na nossa condição, queridos. Porque Deus não nos trata assim. E o Espírito Santo não habita em nós se nós andarmos de uma maneira perfeita. Ele habita em nós porque Deus fez de nós aquilo que precisaríamos. Deus fez de nós o suficiente para Deus habitar para sempre, porque foi Ele que construiu esse templo. Não foi você que construiu esse templo interior que você tem. E isso é tão duvidoso que Paulo, para uma igreja que era muito carnal, qual era a igreja? Igreja de Coríntios. Estava havendo imoralidade, estava havendo tanta coisa. Um irmão entrando na justiça contra outro irmão. Então estava havendo muitas situações que trouxe indignação para Paulo. Ele fala assim, gente, muitos de vós foram assim. Ele não evidenciou a identidade deles conforme a atitude deles. Ele evidenciou a obra perfeita de Cristo, porque vocês foram assim, mas agora, fala assim, mas agora. Nós precisamos entender e ler até o final para entender o contexto. Mas agora fostes lavados. Mas agora fostes santificados.
mas agora fostes justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Quando você está passando por momentos de tentação, por momentos de queda, você tem que dizer em alto som para ministrar a sua alma: eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Entenda que todos esses verbos, eles não são ativos, são passivos, que eles sofrem a ação. Geralmente na graça os verbos são na voz passiva. Eu chutei a bola e dei uma bolada no Eli. Eu pratiquei a ação de chutar a bola. Entende? Mas o Eli sofreu a ação. Deus fez aquilo que eu me tornei. Foi Deus quem nos santificou. Foi Deus quem nos lavou. Foi Deus quem nos justificou. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí a gente volta aqui, eu já nem sei onde eu estava mais. Aí ele fala aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia! A gente vê claramente um contexto da velha aliança. A condição está em todo do homem buscar, se arrepender, reconhecer as suas falhas, e isso não estou anulando que nós devemos fazer isso. Na vida nós vamos reconhecer as falhas, nós vamos pedir perdão, nós vamos reconhecer, vamos nos arrepender, mas eu estou falando de algo mais profundo, de uma verdade que o arrependimento, ele não tem a ver com aquilo que eu faço, mesmo porque a Bíblia diz que é Deus que gera o arrependimento em nós. E o arrependimento, ele vem de um verbo no grego, se chama metanoia, mudança de mente. Quando Jesus ressuscitou, ele chamou os discípulos: pega papel e caneta e anota que eu vou falar com vocês. Vai e pregue para as pessoas o arrependimento para o perdão dos pecados, ou para a remissão dos pecados. Eles anotaram tudinho, mas a gente falando assim, parece que para eu ter o perdão dos pecados, eu preciso me arrepender primeiro. Não é assim? É o que Jesus falou. Amém? Está lá em Lucas capítulo 24. Porém, quando Pedro prega aos gentios, ele está pregando em Atos capítulo 10, é a primeira pregação aos gentios, ele começa a falar de Jesus. Toda vez que nós começamos a falar de Jesus, a metanoia vai acontecendo. A metanoia já vai acontecendo. Ele vai falando: olha, Jesus andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque ele foi ungido, Deus era com ele. Aí ele fala assim: olha, ele foi constituído juiz dos justos e dos vivos. Aí ele vai chegar no ápice dessa mensagem, ele diz assim: todos os que neles creem, recebem a remissão dos pecados. Então, para eu receber a remissão dos pecados, e na verdade, deixa eu ser mais preciso,
Todos os que creem no seu nome recebem a remissão dos pecados. Então, qual é a condição para eu receber o perdão? Crer no nome dele. Você entende que Deus desburocratizou aquilo que é da lei e simplificou através de uma obra que foi muito complicada? Será que eu consigo comunicar com vocês? Deus desburocratizou aquilo que havia na lei, que é sacrifício, arrependimento, humilhação, rasgar vestes, se humilhar, buscar. Todo homem tem consciência que tem pecados. Até quem não ouve a palavra. Está sempre se justificando. Todo homem tem a mesma condição. Jesus falou assim, olha, quem não crê em mim, já está debaixo de condenação. Amém? E é lógico que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas do pecado porque não creem. Não creem em quem? Em Jesus. Uma vez que você creu em Jesus, você se tornou o quê? Uma nova criatura. Você foi nascido dele. Você se tornou a justiça. E agora o Espírito Santo, o mesmo que convenceu um dia você do pecado, e não é simplesmente do pecado, o ato de praticar pecado, mas da natureza de pecado que você tinha. Você nasceu de Adão, queridos. Você nasceu no pecado. E o Espírito Santo veio te convencer. Você precisa nascer de novo. Foi o que Jesus falou com Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Senão você não tem como entrar no reino dos céus. E uma vez que o homem nasce de novo, agora ele precisa ser convencido de algo muito maior. Que é da justiça. Porque o Espírito Santo veio para convencer um homem do pecado, porque não creio. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Porque eu vou para o Pai e vou derramar o sangue que estabeleceu uma justiça eterna. Para que vocês possam se achegar com ousadia. Para que vocês possam orar com ousadia. Para que vocês possam ter ousadia na vida e saber que vocês são justiça, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Deus fez. E isso não vai promover libertinagem em vocês, para andar de qualquer forma, porque vocês são livres. Livre para quê? Para entrar em outra prisão? Não, vocês foram livres da prisão. Amém? Fala assim, eu fui livre da prisão. E é isso, queridos. E essa metanoia está acontecendo cada vez que eu ouço o Evangelho, eu aprendo sobre Jesus, como Ele é, porque eu não posso andar mais como eu era. Eu era daquela forma, mas agora eu sou como Jesus é. Você também. Você pode dizer para o seu irmão, você é como Jesus é. Fala assim, exatamente. Aleluia. Aí quando nós vemos ele orando, olha-se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu vou ler mais um versículo com vocês para dizer que povo é esse. Salmos 33, versículo 12, diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aí vão dizer, Brasil tem que ser assim, ó. O Brasil tem que ser esse. Brasil é de Jesus. É lícito? É. Mas, queridos, nós não estamos falando de uma nação terrena. Entenda. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para quem? Judeus, nem para gentios, nem tampouco para
a igreja de Deus. Deus enxerga 3 povos: os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não têm aliança. Fala assim: gentios é quem não tem aliança. Aliança com quem? Com Deus. Os judeus são aqueles que têm aliança, mas a aliança dos judeus é aquela que Moisés era o mediador, é a aliança da lei. Eles estavam debaixo dessa condição. Era o povo de Israel que estava ali intercedendo, era o povo de Israel que estava vivendo aquela condição. É o povo de Israel que ia para o templo sacrificar, era o povo de Israel que estava buscando, clamando para que Deus ouvisse a oração. E você não é Israel. Você é esse outro povo aqui. A igreja de Deus. Fale assim: eu sou igreja de Deus. Não vai usar desse texto para dizer: eu sou igreja de Deus, eu sou igreja de qualquer lugar. Eu não preciso de congregar. Você é igreja porque você é parte de um corpo vivo, você é membro de um corpo. Onde o Espírito Santo derrama dons, manifesta sua bênção, manifesta sua presença, como Ele está fazendo conosco aqui hoje. É nesse lugar que nós somos transformados, nesse lugar onde nós temos comunhão, e essa comunhão nossa é muito maravilhosa. Entenda então, que quando Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, quem está falando isso é Davi, é a nação de Israel. Ele está apontando para a nação de Israel, ele não está falando para a nação brasileira, ele não está falando para a nação dos Estados Unidos, ou da Rússia, seja lá qual for, porque Deus enxerga apenas três povos: os gentios, os judeus e a igreja. Insira-se no lugar certo. Então não adianta a gente ficar dizendo palavras que não têm a ver com aquilo que é a nossa realidade. Agora, quando nós entendemos que a velha aliança, esse contexto é o contexto da velha aliança, nós vamos entender que a oração, se o meu povo, que povo é esse? É Israel. Se humilhar, orar, buscar a minha face. Aí, existem outros movimentos. Senhor, vamos, irmãos, vamos fazer um jejum para que Deus perdoe os nossos pecados. Vamos fazer um jejum para que Deus tenha misericórdia de nós. A gente precisa fazer um jejum para reconhecer aquilo que existe em Cristo. Precisa se humilhar para entender aquilo que Deus fez. Porque a humilhação, a humildade está muito ligado a ouvir o Evangelho, a ouvir o que Deus fez. Porque nós nos orgulhamos. Vocês entendem que o orgulho, ele é um antônimo de humildade, Amém? Deus, o soberbo, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A soberba está muito ligado à autoconfiança que nós temos naquilo que nós fazemos. Confiança em nós mesmos. E eu estava ouvindo uma mensagem e testifiquei isso, né? Salmo 118:8 é o versículo. Se você pegar todos os versículos da Bíblia, sei quantos mil versículos, e dividir por 2, você vai encontrar um versículo central. É Salmo 118:8. Coloca aí para mim, Pedro. Não está no... Ele fala assim, olha, melhor é buscar refúgio no Senhor, ou é melhor confiar no Senhor, em outra versão, do que confiar no homem. Isso condiz muito aquilo que está em Jeremias capítulo 17. Maldito
É o homem que confia no homem. Não estou dizendo de confiar nas pessoas, mas no homem que confia em si próprio, que faz da sua carne mortal a sua força. Mas bem-aventurado aquele que espera no Senhor, que confia nele. Ele será comparado com uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que estende suas raízes para o ribeiro, que não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Amém? Agora eu quero mostrar, eu já mostrei para vocês aqui, que esse contexto é totalmente na lei. E o perdão está condicionado à resposta do povo. E eu quero ver com vocês qual o contraste desse texto com as realidades da nova aliança. Quando você ouvir alguém falando de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você precisa gravar isso. E mais uma vez, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é algo muito para a nação, não é individual. Não é algo pessoal, é para a terra. Porque Deus está falando com o povo de Israel. E o primeiro contraste é o que nós já falamos aqui, nós não somos Israel, nem gentio, mas igreja. Amém? Efésios capítulo 2, nessa versão que eu coloquei aí, NVT, versículo 11 a 16, olha o que diz. Não esqueçam que vocês, gentios, todos aqui, tem alguém que nasceu em Israel? Não, todos nós éramos gentios. Amém? Ex-gentio. Fala assim, ex-gentio. Difícil falar, hein, irmão? Ex-gentios. Eram chamados de incircuncidados pelos judeus. Eles vêm como repulsa. E a gente já presenciou isso. Estando lá em Israel, estávamos em um grupo de homens dentro de uma sauna. E chegou um judeu lá, e nós já estávamos na hora de sair. Na hora que a gente saiu, ele pegou a mangueira, a primeira coisa que fez foi lavar aquele lugar, para purificar aquele ambiente. Porque eles nos enxergam ainda de forma diferente. Enxerga como pessoas impuras, incircuncisas. Por isso que Davi fala com Golias: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi reconhecia a aliança sobre a qual estava. Reconhecia o Deus da aliança dele. E aquele incircunciso não tinha aliança. Mas voltando para cá, embora ela fosse apenas um ritual exterior humano da circuncisão, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Lembre-se do agora, mas, queridos, é algo poderoso. Agora, fala assim, agora. Porém, estão em Cristo Jesus. Olha a certeza de Paulo. Vocês estão em Cristo Jesus. Amém. Às vezes a gente não percebe os pormenores. Vocês estão em Cristo. Por que às vezes nós temos dúvidas? Porque nós achamos que o que nos mantém em Cristo é a nossa performance. Amém.
Mas ele diz assim: vocês estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Veja, é um Deus de perto. É um Deus que nos aproximou com sangue. Quantos estão crendo nisso? Por que vocês não estão animados? Tendo Deus pertinho de você aí. Dentro de vocês aí. Aí ele fala aqui, olha, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade. Entenda por que é difícil para os judeus crer. Me unir com o gentio para formar um povo ou nada? É orgulho. Aí, ele continua falando assim, olha, para derrubar o muro de inimizades que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, uma nova criação, uma nova vida. Você é uma nova criatura. Você não é como o homem Adão, você é como Cristo. Assim ele os reconciliou. Quem os reconciliou? Ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E agora, olha que contraditório. Senhor, me ouve, se aproxima de mim, chega mais perto. Por favor, Senhor, tem misericórdia. Isso é estranho para quem conhece a verdade da nova aliança. Você entende por que tem tais mensagens que quando a gente ouve não soam bem? Porque isso vai depender muito de você estar experimentando as realidades da nova aliança. Não apenas aqui, mas aqui, experimentando, vivendo isso. Porque vou dizer, uma falsa piedade é bonita. Senhor, Senhor, estou aqui arrependido, Senhor. Mas quando você se estabelece naquilo que é isso que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creem que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Olha, ele continua, eu vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 2, 9 a 10. Vocês vão ficar cheios dessa verdade aqui. Diz assim: vós, porém, mais uma vez, como eu gosto desse porém, desse mais. Ele traz uma novidade, uma realidade. Ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, a nação santa. Está falando de quem? Da igreja. A igreja é o povo cujo Deus é o Senhor. Vocês estão me entendendo? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? A nação santa. Não apenas isso. Pedro, ele foi além. É povo de propriedade exclusiva. Quer dizer, não é de mais ninguém, é dele. Porque existe copropriedade, existe condomínio, existe parceria na propriedade, mas Deus não. Você é exclusivo dele. Amém? Isso te traz algum sentimento bom, meu irmão?
Sentimento que como que Deus enxerga você, a sua vida, como você é dele. Esse sentimento que você não pertence a ninguém, a falta de pertencimento é muito ruim. Mas quando você sabe que você pertence a ele, você anda mais seguro na vida. Você anda com mais expectativa. Peraí, eu pertenço a ele. Eu não estou aqui por acaso. Existe um propósito, existe um destino, existe uma verdade, existe uma expectativa, existe uma glória para se manifestar, porque eu sou dele. Mas às vezes nós vivemos como se não fosse de ninguém, ninguém é meu dono, eu sou dono de mim mesmo, o problema é seu. Eu sou dono de mim mesmo, você que pensa. Ah é? Você é dono de si mesmo? Pode ir. Se vira então. Não estou dizendo que Deus faz isso, mas se você é quem resolve sua vida, resolva. Aí chega uma hora que a gente quebra a cara. Aí a gente tem que fazer, Senhor, se não for o Senhor meu dono, porque o fato de nós chamarmos Ele de Senhor, é porque nós temos realmente alguém que é o nosso dono. Amém? Eu entreguei a minha vida ao Senhor e Salvador da minha vida. Ele é meu dono. E tendo Ele como dono, nós precisamos orar, Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade para viver para o Seu inteiro agrado e não no meu. Amém? E ele continua falando aqui, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus fala assim, mas vocês não já alcançaram misericórdia? Amém, irmãos? Por isso, mais uma vez, agora um outro ponto. O contexto de 2 Crônicas 7,14 expressa um clamor por misericórdia. Uma misericórdia que Deus já revelou em Cristo. Eu não vou ler esse texto, mas eu vou citá-lo aqui, que a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque nós estávamos mortos. A misericórdia de Deus pegou toda a sua riqueza. Eu acredito que a sua riqueza da misericórdia é o próprio Filho. Ele entregou o seu próprio Filho, toda a sua misericórdia, toda a bondade, todo o amor de Deus, para revelar a sua misericórdia, para revelar o seu amor, para remover o homem daquela condição de morte, para estabelecer ele numa condição de vida. E não é vida apenas, é vivo com Cristo. Amém? Não podia deixar de fazer essa merchan. Entende, irmãos? É a vida juntamente com Ele. Outra coisa que contrasta é o homem buscando reconciliação com Deus, quando na cruz, Deus estava o quê? Reconciliando o mundo com Ele. Percebam, irmãos, como que é muito contraditório você citar 2 Crônicas 7,14 num contexto bíblico hoje. Todos os movimentos que surgem, eles precisam estar baseados numa verdade, a verdade do Evangelho. As pessoas não estão precisando de misericórdia, elas estão precisando de receber a misericórdia.
Elas estão precisando receber a justiça de Deus. Elas estão precisando receber o Evangelho, de conhecer aquilo que você conhece. Elas precisam conhecer a verdade, porque é a verdade que liberta. Precisando conhecer um Deus que as ama incondicionalmente. Um Deus que foi capaz de dar o seu próprio Filho. As pessoas precisam conhecer isso. E é isso que vai promover a mudança nas pessoas. Não digo na nação. Porque todas as nações, Apocalipse diz, todos os reis se embriagaram com a bebida da Babilônia. Só a esperança para uma nação. Essa nação se chama igreja. Amém? Eu já estou terminando, irmãos. Você percebe que esse contexto, o perdão, ele é condicional. Se o meu povo, se buscar, se orar, se buscar a minha face, então eu perdoarei. Eu preciso abrir com vocês 1 João capítulo 2, versículo 1 a 2. Filhinhos meus, te soa familiar? Te soa familiar? É com você? Está falando com você? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Advogado aqui que está com letra maiúscula. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo, com caixa alta aqui. Eu colocaria caixa alta em todos os justos aqui, todas as palavras do justo. Ele é a propiciação. Ele é o sangue derramado. Ele é aquele que trouxe redenção e remissão pelos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque está falando de uma pessoa perfeita. Está falando de um sangue perfeito, eficaz. Daquele, do verbo que se fez carne. Foi preparado um corpo para que esse corpo, através do seu sacrifício, de uma vez por toda, você fosse aperfeiçoado para sempre. Assim, respira isso. Ele é a propiciação pelos nossos, enfim, mas do mundo inteiro. Aí no versículo 12 fala assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Não porque você se humilhou, orou, buscou a face, se arrependeu dos seus maus caminhos. Você foi perdoado por causa do sangue dele. A nova aliança é um chamado para crer. É um chamado para a fé. O justo viverá pela fé. Você pode dizer assim: eu sou completamente perdoada. Agora, entenda que a eficácia do seu perdão tem a ver com a eficácia do sacrifício. Você entende que a palavra eficácia, que é um resultado certo, concreto, definitivo, eficaz. O quanto dura esse perdão é o quanto dura a eficácia dessa obra. E Apocalipse, em outros versículos, diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isso é feito na eternidade.
O quanto você foi perdoado? O quanto dura o seu perdão? Eternamente. O quanto você foi perdoado? Quantos tem coragem de dizer eternamente? Eternamente. Queridos, isso é a mensagem mais profunda do Evangelho. Mais real, mais verdadeira. Aí você pode pensar, mas eu achei que eu era perdoado até o momento em que converti, mas depois de me converter, eu tinha que manter a minha salvação. Por isso que a sua salvação se deu no seu espírito de uma vez por todas. Você está sendo salvo na sua alma, salvo no sentido de ser transformado. E vai chegar um dia que no futuro ele virá nas nuvens e nós seremos arrebatados com ele. Aí a salvação do nosso corpo vai ser instantânea. Seu corpo nunca mais vai sofrer corrupção. Nunca mais vai envelhecer. Vai ser jovem. Não vai ter problema de nada, para sempre. Nenhuma dor, nenhuma enfermidade. Por quê? Isso fala da salvação do corpo. Agora, hoje, a sua alma está sendo salva. Porque você está recebendo a renovação da sua mente. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Não, queridos. Olhemos para Jesus. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A reconciliação, a sua reconciliação não dependeu de você, dependeu de Deus. E foi isso que Jesus Cristo fez. E foi isso que Jesus Cristo fez. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, nós te damos graças nessa noite. Obrigado, Pai, pelo perdão incondicional. Obrigado, Pai, por essa condição eterna. Assim como a Bíblia diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor e não se esqueça, porque minha alma, às vezes você se esquece. Às vezes, minha alma, você se vê como na antiga aliança, debaixo de uma condição de peso, de jugo, mas o seu chamado, alma, é achegue-se a Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor. Seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Obrigado porque fomos libertos de uma prisão. Obrigado, Pai, que estamos agora presos, no bom sentido, a Ti, ligados eternamente a Ti. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. É o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades. E por isso que o final de 2 Crônicas 7,14 diz: e eu sararei, porque foram perdoados.
Nós somos perdoados por causa do teu nome, Jesus. A cura existe por causa do teu nome, Jesus. Todos os benefícios existem por causa da cruz, Senhor. Nós sabemos que não merecíamos nada, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos abençoou. O Senhor é quem fez, é quem realizou essa obra perfeita. E nós estamos aqui para celebrar essa obra. Celebrar o teu nome. Celebrar a ti, Senhor. Honrar a ti, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, Pai. O Senhor nos ama incondicionalmente. Nos ajude, Pai, que entre nós não hajam barreiras. Ajude que entre nós não haja condições, mas que nós venhamos também amar incondicionalmente. Que nós venhamos nos perdoar mutuamente. Que nós venhamos nos suportar uns aos outros em amor. Nos ajude para que nós venhamos resplandecer essa obra perfeita de Cristo. Nos ajude para que nós venhamos realmente estender a mão para o homem caído, o homem falido, o homem pecador, e trazer para o lugar da reconciliação, porque é o Senhor que nos confiou o ministério da reconciliação. Obrigado, Pai. Senhor, nós oramos pela nação que vivemos, para que os governantes, para que as autoridades sejam justas, sejam verdadeiras, Pai. Senhor, para que nós tenhamos paz. Mas nós oramos não porque dependemos dela, nós oramos porque dependemos de Ti, Senhor. É o Senhor quem cuida de nós. A proteção vem do Senhor, a saúde vem do Senhor, a vida vem do Senhor, a provisão vem do Senhor, tudo vem de Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou em Cristo e nós estamos assentados juntamente com Ele, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Amém, amém. Ainda nessa dimensão que o Espírito Santo está nos levando, nós vamos participar agora da ceia. Podem passar distribuindo a ceia. E Efésios, no capítulo 2, o Aloysio até citou aqui, né? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Coloque na NVT, Pedro, por favor. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Não é por obras, não é por mérito, é pela graça. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, em nossos pecados, estando nós ainda carregados de iniquidades, Ele decidiu nos dar vida. Sendo tão rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Guarda e deixa lá, Pedro, por favor, lá em Efésios 2, 4. Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. E esse momento aqui agora, que nós teremos de ceia, é o momento de nós nos lembrarmos desse amor. É o momento de nós nos colocarmos como receptores desse amor. Irmãos, entendamos que o Evangelho não é nós clamando para que Deus pudesse nos abençoar. É nós nos colocando numa condição de abençoadores. Evangelho não é um clamor, uma vida com Deus, não é um clamor para que Deus nos abençoe, para que Deus nos ame, mas é um posicionamento de fé de alguém que decide receber o perdão e o amor de Deus. É a nova aliança. A nova aliança não diz respeito a alguém que
entendeu que precisa clamar por misericórdia, que precisa clamar pelo amor, que precisa clamar pelas bênçãos, porque não é Deus que tem que nos abençoar. Somos nós que precisamos entender o quanto nós já fomos abençoados. Não é Deus que tem que nos perdoar. Somos nós que precisamos entender o quanto nós já fomos perdoados. Amém? Não é Deus que tem que estender as suas mãos para derramar suas bênçãos sobre nós. Somos nós que precisamos nos posicionar em fé para acessar aquilo que já nos pertence. Gente, isso é poderoso demais. Então eu oro para que a nossa capacidade de recepção do amor de Deus seja aumentada. Amém? Porque o quanto nós recebemos esse amor é o tanto que nós derramamos no outro. O tanto que nós recebemos desse perdão é o tanto que nós depositamos e derramamos no outro. E Deus nos convidou, nos chamou para isso. Igreja é isso. Igreja é esse novo povo, essa nova espécie que os homens da antiga aliança não conseguiam decifrar o mistério. O mistério foi revelado, eles não conseguiam entender como pode. O Messias, que os judeus tanto esperavam, decidiu vir aqui viver essa vida cheia de mazelas e mais, decidiu habitar num povo impuro e transformar os impuros em puros. E mudar a condição de impureza, de mazela, para uma condição de justiça. Isso é amor, irmãos. E nós vamos hoje participar da ceia com essa consciência. Oh, gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Você participar da ceia com a consciência de que Deus, sendo tão rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é graça. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: isso é graça. E por quê? Fala para ele. E por quê? Eu fui tão amado. Fui tão amada. Porque eu fui tão perdoada. Eu posso amar. Eu posso perdoar. Eu posso te oferecer a capa. Eu posso andar mais uma milha. E mais uma. E mais uma. E mais outras. Porque nós temos no nosso bom depósito a abundância desse amor. Amém? E que não foi produzido por causa dos nossos bons comportamentos. Foi gerado porque Ele decidiu nos amar. Amém? Então vamos participar desse momento da ceia com essa consciência, gente. Com essa consciência de que nós somos muito amados e que nós já fomos perdoados por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Coma e beba com essa consciência. Amém? Comamos e bebamos. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, porque sendo muito rico em misericórdia, o Senhor nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós. É dom do Senhor. Obrigada, Pai. Nós te louvamos pela obra perfeita e eficaz da cruz do Calvário. E reconhecemos, Pai, a nossa dependência no Senhor. Reconhecemos, Pai, que o Senhor já nos deu tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade, pelo seu divino poder, que o Senhor nos concedeu isso. E nós recebemos a abundância da graça, nós recebemos o presente de sermos considerados justos para reinar em vida.
Em nome de Jesus. Amém.